Tá fraco. Diga mais forte um pouquinho. Diga, Pastor Wellington Borges. Deixa Deus te usar. Meus irmãos amados, queiram receber a paz do Senhor. Quem está de posse da Bíblia, localize o capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Enquanto você localiza o capítulo 5 de Lucas, eu quero fazer público meu sentimento de alegria, de gratidão a Deus, por estar aqui na arena mais famosa do estado da Bahia, para adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Seja Deus louvado pela vida do bispo primaz desse ministério, bispo Wagner Tavares, sua casa, sua família. Deus continue te abençoando. Faço votos que continue se cumprindo nesta casa o que está escrito. Paulo planta, Apolo rega e Deus faz a obra prosperar. Louvar a Deus pela vida do pastor Ítalo, um amigo de muitos anos que nos fez o convite. E abraçando o pastor Ítalo, eu abraço todos os pastores, pastoras, obreiros, amigos que aqui estão, membros, congregados e visitantes que chegaram, estão participando e estarão até o final desta vigília e retornarão para casa ainda mais abençoados do que quando chegaram aqui. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Capítulo 5 de Lucas, versículos de número 12, 13 e 14. Eu vou ler o versículo de número 12, a igreja em uma só voz leu 13 e eu vou finalizar com o 14. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se com o seu rosto em terra e rogou-lhe dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. A igreja. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Senhor, este é o teu momento. Prepara o nosso coração para recebermos a boa semente dessa noite, desta vigília. Renove as nossas forças e nos faça entender a tua vontade para esta vigília de Pentecostes, no nome de Jesus. Amém. Digam comigo: eu terei. Diga mais forte, diga: eu terei um testemunho para contar. Guarde isso, vá para casa pensando nisso e acredite que até 31 de dezembro deste ano você terá um testemunho para contar. Lucas era médico, alguém que deitou-se aos pés dos ensinamentos de Hipócrates, o pai da medicina. Dos evangelistas, ele foi o único que não teve a oportunidade de caminhar lado a lado com o Senhor Jesus.
Na verdade, Lucas era um simpatizante da fé. Alguém que gostava de ouvir falar acerca dos feitos de Cristo e do Evangelho. A sua conversão se deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando ele estava acompanhando Paulo em uma das suas pregações. E um jovem por nome Eutico estava assentado na janela assistindo o culto. E estar assentado em uma janela é ter parte do corpo do lado de dentro e parte do corpo do lado de fora. Paulo estava muito inspirado naquela noite, o edifício era muito alto e acabou se alongando na pregação. Eutico dorme e, por estar assentado em um lugar vulnerável, acabou caindo e morrendo. Quem vai dar o atestado de óbito para Eutico é Lucas, que é médico e que ali estava participando do culto. O apóstolo Paulo, sabendo do ocorrido, parou de pregar, pediu para que o culto continuasse, porque nada pode parar a nossa adoração a Deus. Desceu os pavimentos do edifício, se aproximou do jovem Eutico, o abraçou, e com o calor do corpo de Paulo, Eutico ressuscita. E Lucas, ao ver o diagnóstico da medicina ser alterado na sua frente, faz ali mesmo a sua profissão de fé. Ele não quer mais apenas ser um simpatizante do Evangelho. Lucas agora quer servir a Cristo de corpo, de alma e de espírito. Então Lucas vai escrever 2 tratados a Teófilo. O primeiro tratado é o Evangelho que recebe o seu nome. E o segundo tratado é conhecido entre nós como o livro de Atos dos Apóstolos, que tranquilamente poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Na linguagem que Lucas utiliza para narrar os milagres que Jesus realiza, Lucas utiliza de detalhes, de palavras cirúrgicas, por 2 motivos muito claros aqui. Primeiro, que Lucas escreve aos gregos, e os gregos eram os cabeças pensantes da época. Segundo, porque Lucas é médico, conhecia de forma técnica e minuciosa as doenças, e gostaria muito de, na sua escrita, manifestar a glória de Deus através das mãos do seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é sobre estes detalhes que eu quero compartilhar com vocês nesta vigília de Pentecostes. O primeiro detalhe que Lucas apresenta no texto está no versículo de número 12. Lucas diz: e estando em uma daquelas cidades. Não se sabe ao certo se Jesus estava em Tiberíades, em Cafarnaum, ou na região da Galileia. Isto porque Lucas não quer enfatizar a densidade geográfica de onde Jesus estava. Lucas aqui quer enfatizar o milagre que Jesus realizou. Porque não é aonde eu estou, é com quem eu estou. Existem muitas pessoas que mudam de bairro, de congregação, de cidade, de empresa, mudam até mesmo de casa, de país, achando que o lugar está condicionado à bênção de Deus para a vida dele. Eu vim aqui profetizar para quem acredita em profecia bíblica. Você vai prosperar aonde Deus te plantou. Você vai crescer aonde Deus te plantou. Você vai florescer aonde Deus te plantou. Vocês lembram quando Deus chamou a Abrão? Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu
vou te mostrar. Abraão sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, sai da casa do pai, mas leva Ló, o seu sobrinho, com ele. E Deus havia falado a Abraão: saia do meio da sua parentela. Não existe nada de errado em um tio querer ajudar um sobrinho. O erro acontece quando essa ajuda me tira do centro da vontade de Deus. Porque no começo tudo são flores. Já percebeu? No começo a porta quem abriu foi Deus, o relacionamento quem constituiu foi Deus. No começo dá tudo certo. No meio do percurso é que está o problema, porque não se sustenta. Não dá para anotar, mas tenta guardar no coração. Nada que começa errado pode dar certo no final. No meio do percurso, tanto os pastores dos gados de Ló, quanto os pastores dos gados de Abraão entram em contenda. E Abraão é um crente inteligente, todo crente inteligente sabe a hora de parar para corrigir a rota, consertar o altar. Quem está comigo aqui? E ver o que é que precisa ser feito para agradar aquele que o chamou e que fez promessas. Abraão chamou Ló e disse: meu sobrinho, eu tenho uma notícia para lhe dar. E Ló disse: pois não, meu tio. E Abraão disse para Ló: Ló, a partir de hoje, não é amanhã, é hoje. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas como diz um bom baiano, parta voado. Parta 1000 de perto de mim. Para onde Ló vai? Qual é a região que Ló escolhe? Campinas Verdes do Jordão. Porque quem não tem convicção do que Deus deu, quem não tem certeza da promessa que Deus fez, quem não conhece a doce voz do Espírito Santo, ele vai para o lugar onde a probabilidade de dar certo é melhor. E aqui vai uma notícia para os pentecostais da madrugada: é melhor estar no deserto, no centro da vontade de Deus, do que nas Campinas Verdes fora da sua vontade. Porque por trás das Campinas Verdes está Sodoma e Gomorra. E o que é que sobra para Abraão, pastor Wellington Borges? Deserto. E aqui você tem que estar ruim para não dar um glória a Deus com alegria. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Olhem aqui, o texto é quem diz. Tenham só um pouquinho de paciência que daqui a pouco o fogo pega, tá? Estamos construindo a mensagem no coração da igreja. O texto diz assim: e tendo Ló se afastado de Abraão, disse Deus a Abraão: ergue agora os teus olhos. Porque uma coisa é quando você vai no seu braço, uma coisa é quando você vai confiança em alianças que você faz com pessoas aqui na terra. Outra coisa é quando Deus te dá o direcionamento que você precisa. Levante a mão para cima, levante a mão. Um é pouco. Levante as duas, permaneça com elas levantadas, porque vem palavras proféticas aqui nesta madrugada. O Senhor te dá um novo direcionamento nesta noite. O Senhor te fará prosperar, avançar. O Senhor te fará pousar em lugares altos. Só quem crê nesta palavra dá um grito de glória para Ele aqui neste lugar. Quer aplaudir, aplauda. Quer dar glória, dê glória para Ele. Faça isso. Quando eu crescer, cresça comigo. Tá certo? Dê uma tapa na mão de alguém, uma tapa assim, daquela que faz o assim, pá, isso. E diga assim para ele: calma.
Você vai dar a tapa e vai dizer para ele assim, ó, a honra do Senhor vai te alcançar. Ele não deu nem um grito de glória, bata na mão de novo e diga para ele, diga, a honra do Senhor vai te alcançar. Vai alcançar a tua casa, quem pode adorar? Vai alcançar teu ministério, quem pode adorar? Vai alcançar tua família, quem pode adorar? Vai alcançar teu casamento, quem pode adorar? Vai alcançar tuas finanças, quem pode adorar? Satanás está pensando que vai lhe ver envergonhado, que vai lhe ver esquecido, que vai lhe ver para trás. Sai da frente, Satanás! Aqui está uma igreja poderosa! Só que tem um grito de glória para dar, abra a boca para fazer isso. Segundo detalhe, o Dr. Lucas diz que este homem está cheio de lepra. E é um detalhe interessante porque se Lucas dissesse que este homem estava leproso, a relevância é uma. Quando ele diz que o homem está cheio da lepra, a relevância é outra. Porque uma pessoa que tem lepra na barriga e usa uma camisa, quem sabe que ele tem lepra? Ninguém. Então a comunicação de Lucas com a arena nessa vigília de Pentecoste é essa aqui. Este homem tem lepra da planta dos pés ao alto da cabeça. Lucas está tentando nos informar aqui que não havia nada que este homem pudesse fazer para esconder da sociedade da época, da religião da época e da sua família, que ele tinha um problema de ordem extremamente grave. Quem frequenta a escola dominical e culto de doutrina, sabe muito bem que ser leproso na época de Jesus era viver um estado vegetativo, embora a pessoa ainda tivesse vida dentro do seu próprio corpo. Porque reza na lei de Moisés que uma pessoa com a mancha da lepra, ela não podia mais dar glória a Deus, nem adorar a Deus na tenda da congregação. Ela era expulsa da sua própria casa e não podia conviver em sociedade. Só para vocês terem ideia, se uma pessoa leprosa se aproximasse de alguém em perfeito estado de saúde, ela tinha que levantar as mãos e gritar para que as pessoas ouvissem: não se aproximem de mim, porque eu sou uma pessoa leprosa. Essa pessoa ficava reclusa em um lugar conhecido como Arraial dos Leprosos, por um período indeterminado de tempo. Pastor Borges, por que você está trazendo esse contexto para a gente aqui? Para deixar claro para vocês uma coisa: este homem não está quebrado somente por fora. Esse homem também está quebrado por dentro. Esse homem não está ferido somente na sua carne física. Esse homem também está ferido nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua espiritualidade. Estamos em uma vigília de Pentecostes. E nada adianta nos enchermos apenas aqui, falarmos em línguas apenas aqui, marcharmos de um pé só apenas aqui, e sairmos daqui feridos, com a alma dilacerada. A proposta de Deus nessa noite é: vou te curar por dentro. Quem pode adorar? Vou te sarar por dentro, para que você possa, na plenitude do meu espírito, receber por fora tudo aquilo que Ele preparou para você. Aprendemos desde cedo. Eu já acompanho o bispo Wagner desde que ele era apenas Wagner, então é muitos anos. E aprendemos desde cedo a não compartilhar das nossas fragilidades com os outros. Quem aprendeu assim? Tanto sim, que quando alguém lhe pergunta como é que você está,
Qual é a resposta na ponta da língua? Sem nem pensar. Está tudo bem. Porque se você coloca a sua fragilidade na mão de quem não pode resolver, você só está dando ousadia de que outro se meta, se envolva na sua vida. E o texto para eu dar glória a Deus, pastor, está lá em Mateus 6. Jesus disse assim: quando as coisas estiverem apertadas, saia da casa do vizinho. Dá um tempo de rede social. E é para ir para onde, Senhor? Vá para casa, para a sua casa. E quando chegar em casa, é para ir para onde, Senhor? Entra no quarto. Respira para dar glória a Deus. E quando entrar no quarto, Senhor, fecha a porta. Porque o Deus que te ouve em secreto, é Ele quem pode adorar, que te honrará em público. Deus te conhece. No golpe de vista pastoral aqui, todo mundo está bem, irmão. Está todo mundo feliz, né? Senti uns 30 cheiros de perfume diferente aqui no corredor até a hora que eu sentei ali. Está todo mundo na bênção. Sim ou não? Sim. Mas só Deus sabe como você chegou. O que te espera em casa amanhã. Como é que foi seu outubro. E qual é a notícia boa, pastor? Ele não despede ninguém de mãos vazias. E aqui a gente vai entender um princípio de culto. Crente não deve faltar culto. Até em culto de criança, se você puder vir, venha. Segure aí. A família na antiga aliança, quando vinha prestar um culto a Deus, o que é que fazia? Trazia um animal de acordo com a sua condição. Pegava o sangue do animal e a gordura do animal e oferecia no altar para Deus. Pegava o peito do animal e o ombro do animal e oferecia ao sacerdote. Olha que coisa linda. O sacerdote pegava uma parte do animal e devolvia para a família. Por que isso, pastor? Porque Deus não é egoísta. Deus faz questão de dividir do culto com a gente. Porque você não pode sair de casa dizendo: eu vou na vigília do Pentecoste para receber. Igreja não é feira. Você tem que vir dizendo: eu vou na vigília de Pentecoste para entregar. Prepara para adorar com força aí. O que é que acontece? Jeová fica lá de cima observando o culto na arena. Ele não recebe o culto com os ouvidos. Isso aqui é antropomorfismo, atribuição de características humanas a Deus. Ele recebe o culto cheirando os... Quando o perfume chega às narinas de Deus como cheiro suave, Deus diz: eu vou derramar um pouco do culto na arena também. Quem pode adorar? Quem tem um grito de glória para dar? Aí Jesus batiza com o Espírito Santo, o caroço desaparece, o milagre acontece, porque nós não viemos por interesses, nós viemos para adorar. Só quem veio adorar, só quem veio. Levanta a mão bem alto. 30 segundos de glória. Deixa eu ver quem tem para dar. 30, 29, 28, 27. Quem tem glória, dá glória. Abra a boca para adorar. Levante a mão e adore. Segure. Segure a mão de alguém. Isso.
Você não está de mal não, né? Para segurar mesmo, segure. Traga uma pessoa só para perto, só uma. E diga assim, meu irmão. Fale para eu ouvir daqui do altar, irmão. Diga, meu irmão, se você não der glória a Deus, não tem problema. Eu vou dar por você aqui nesta vigília de Pentecostes. Deixa eu ver quem pode adorar. Isso. Quer aplaudir, aplauda. Quer dar glória, dê glória. Seu milagre não depende de quem está na frente, de quem está na retaguarda, de quem está à direita ou de quem está à esquerda. Se acreditar, vai voltar para casa. Abençoa. Adore, adore, adore. Terceiro detalhe. Terceiro detalhe. Aquele homem, Ítalo, quando faltar 10 minutos para eu terminar, você me sinaliza. Senão eu levo. Terceiro detalhe. Aquele homem, quando visualizou Jesus, ele se prostrou. Só que ele não se prostrou como nós nos prostramos aqui nessa vigília de Pentecostes. Porque nós nos prostramos com o rosto na bancada da igreja. Aquele homem se prostrou com o rosto no chão. Prostrar-se com o rosto em terra aqui é um ato de humilhação e humildade. Não sei se você vai ter coragem para dar glória a Deus, mas eu vou ter coragem para lhe dizer uma verdade aqui. Diante de Jesus, não adianta chegar por cima. Achando que Jesus tem a obrigação de fazer alguma coisa por você. Diante de Jesus tem que chegar nas asas da humildade. E como é isso, pastor? É mais ou menos assim, ó. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou quem pode adorar, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. A igreja, de forma geral, eu tenho convicção que essa igreja é muito bem doutrinada. A igreja precisa ter uma noção clara de que não existe no reino, meritocracia. Deus não trabalha assim. Meritocracia é na prova do Enem que você fez e tomou uma boa nota. É na prefeitura, no governo do estado, é no concurso público. É na maratona que você conseguiu chegar em primeiro, em segundo e ganhou um troféu, uma medalha. E aqui dentro, pastor, como é que Deus trabalha? Com graça. E o que é graça? Favor imerecido. Pastor, troque miúdos aí para eu entender. É mais ou menos assim, ó. Eu não merecia ser salvo, mas a graça de Deus me fez merecer. Então, se estamos de pé, é pela graça. Vivos, pela graça. Casamento abençoado, é a graça. Filhos na presença, é a graça. Canta, prega, adora, é a graça. Estamos aqui nessa vigília de Pentecostes, é a graça. Quem crê que é pela graça? Que é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. E a graça, irmãos, ela é tão extraordinária que ela nos completa. Nós temos um trabalho lá no Boqueirão. Boqueirão fica no Centro Histórico de Salvador, ali no Pelourinho.
toda a última quinta do mês, de ação social, missões urbanas. Levamos cachorro-quente, café e alguns donativos às pessoas que moram ali embaixo do viaduto, em situação de rua. E levamos um pouco da palavra de Deus para essas pessoas. Em uma dessas ações encontramos uma senhora, na época pesava uns 44, 45 quilos mais ou menos, e há 37 anos fumava crack. O nome dela é Dagmar. Evangelizamos, entregamos ali no Frederico Pontes, Água de Menino, aquele viaduto dali do Mercado do Peixe. Entregamos a ela o cachorro-quente, evangelizei. E antes de ir para os mares, para continuar o trabalho de ação nas ruas, eu perguntei para ela assim: a senhora quer aceitar Cristo como seu Salvador? Aí ela disse assim: pastor, eu estou com 3 pedras de crack aqui na mão. Se eu aceitar agora, eu estou em abstinência, eu vou fumar o crack, vou quebrar a aliança, eu não gostaria que fosse assim. Ore por mim, que no próximo culto eu vou lá no buqueiro, eu sei onde é, e eu vou aceitar Jesus lá no próximo culto. Eu falei amém. Oramos por ela, seguimos para os mares para completar a ação daquela noite. No culto seguinte, quem chega na igreja? Dagmar, de touca, de lençol, toda sujinha. Eu não disse que eu vinha, pastor? Escute. Pregamos, fizemos o apelo. Quem aceita Jesus como Salvador? Dagmar. Está preparado para adorar a Deus sorrindo agora, dando glória a Deus com alegria? Ó, tiramos Dagmar das ruas. Noivamos dona Dagmar. Segure. Casamos, dona Dagmar. Batizamos Dagmar nas águas. Jesus batizou Dagmar com o Espírito Santo. Dagmar passou a pesar 114 quilos. Só que tinha um porém. Dagmar era soro positivo. Tinha AIDS, contraiu AIDS, trocando o cachimbo de madrugada no crack. E aí, lá na igreja, na hora da ceia, a gente troca o cálice. E ela ficou muito afeiçoada a mim como seu pastor. E ela dizia: a primeira pessoa que eu vou trocar o cálice sempre será meu pastor. E para incentivar ela, motivá-la a sua fé, quando ela vinha trocar o cálice comigo, eu dizia assim para ela: Dagmar, o Deus que te libertou do crack é poderoso para te curar também do HIV. Chorava eu, chorava ela e chorava a igreja. No mês seguinte, ela vinha trocar o cálice comigo. Eu dizia: Dagmar. Ela: oi, meu pastor. O Deus que te libertou do crack é poderoso também para te sarar, para te curar do soro positivo. Foram meses fazendo isso com Dagmar. Quando foi ano passado, lá para junho, julho, mais ou menos, no meio do ano, que ela veio trocar o cálice comigo. Quando eu fui liberar a palavra de toda a ceia, ela disse assim: pastor, a palavra hoje está comigo. Eu falei: diga, dona Dagmar, fique à vontade. Ela disse assim: pastor, o Deus que me libertou do crack Ele é poderoso para me curar também do soro positivo. Era tudo que Jesus queria. Quando chegou em dezembro agora de 2024, no culto da gratidão, ela disse: pastor, preciso lhe contar uma coisa. Eu falei: diga, dona Dagmar. Ela disse: pastor, eu fui tomar o coquetel, porque quem tem soro positivo tem que tomar coquetel para poder viver um pouco mais de tempo.
E ela disse que o médico dela olhou para ela e disse: Dagmar, você está muito gorda. Tem alguma coisa errada acontecendo com o seu sangue. Não é para você engordar assim não. Eu vou passar uma bateria de exames para você, para a gente ver o que é que está acontecendo. E aí Dagmar fez uma bateria de exames, ela me contando. Quando chegou para o médico, doutor, está aí o exame. O médico abria a página do exame, olhava para ela. Virava a página do exame, olhava para ela. Ela ansiosa, olhou para o médico e disse: doutor, eu vou morrer, me diga logo aí. O doutor disse: Dagmar, eu não sei o que aconteceu, mas você não vai precisar mais tomar coquetel. O soro positivo não faz mais parte do seu sangue. Você está curada. Só quem pode aplaudir, só quem pode dar glória. Abra a boca para adorar ao Cordeiro. Aplauda o Senhor com alegria. Adore o Senhor com alegria. Exalte o Senhor com alegria. Abrace alguém, abrace. Isso. Traga ele para perto, isso. Diga assim, ó, vai dar tempo. Fala para ele, diga, vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. Vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. Vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. Só quem pode adorar, só quem pode, só quem pode, só quem pode. Quarto detalhe. Estou dando uma pregação completa aqui. Se estiver anotando, já tem um esboço já. Quarto detalhe. Aquele homem, ele fez uma coisa que a grande massa tem dificuldades em fazer. Tá falando por mim, pastor? Tô. Porque você é crente igual a mim, crente tem essa dificuldade. Aquele homem disse assim, ó: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Aqui comigo. Esse homem não está com dor de cabeça. Porque para dor de cabeça, dipirona de 1 grama, Sorridocaf e minha mãe passa Vick aqui, dá certo, irmão. Não sei que mistério é, mas resolve. Esse homem não está com febre. Porque para febre, Tilenol, paracetamol, ibuprofeno e banho gelado resolve. Esse homem está à beira da morte. Segura. Encontra-se com o dono da vida. Segura. E tem coragem de dizer: Senhor, eu preciso de um milagre para ontem, mas que seja feita a tua vontade. Olha aqui. A vontade de Deus é e sempre será a melhor vontade a ser seguida. Por mais que você não entenda, não queira ou não aceite, a vontade dele tem que prevalecer. O problema da nossa geração
é que nós queremos para hoje o que Deus preparou para a gente amanhã. Queremos o elevador. Só que o elevador pode parar em um lugar indesejado por causa do curto-circuito. Quando Deus apareceu para Jacó em Betel, Deus mostrou a ele uma escada. E disse assim, ó, você vai crescer, mas é degrau. Quem pode adorar? Por degrau. Porque quando você pula etapas, você não chega pronto. Entendeu? Porque tem gente que não tem ainda uma Land Rover, que não mora ainda no Alphaville, que não casou ainda. Dagmar casou primeiro que você. Porque tem gente que Deus tem que dar no conta-gota. Vocês estão comigo aqui, não? Eu vou usar uma linguagem técnica, dose homeopática. Aí a pessoa se alegra assim, ah, Jesus, pronto, tá bom. Processo de novo. Por quê? Porque zona de conforto não desenvolve ninguém. Não dá para anotar, mas tenta guardar no coração e na mente, tá? Ninguém amadurece sorrindo. O processo não mata. O processo te prepara para viver um nível maior e extraordinário. Qual é o segredo, pastor Wellington Borges? Se você for paciente no processo, Deus te fará viver com excelência o propósito. Eu vou usar um texto simples, mas com um significado extraordinário e relevante para quem gosta de profecia bíblica. José sonhou. Tem problema sonhar, bispo? Qual é o problema do sonhador? Contar o sonho para quem não tem estrutura para ouvir. Porque chorar com quem chora é fácil. O difícil é você conviver com quem é melhor do que você sem sentir inveja. Esse é o problema. Aí José conta o sonho para os irmãos. O que é que os irmãos fazem? Lançam José na cisterna. José permanece firme no propósito. Não estou entendendo nada, mas estou firme. Aí os irmãos de José vendem José uma caravana de ismaelitas. José é vendido. Murmura? Não. Reclama? Não. Questiona? Não. Permanece firme no propósito. Segura. É vendido novamente à casa de Potifar. Agora é empregado doméstico, mordomo do lar. José permanece firme no propósito. Agora José é caluniado injustamente pela mulher de Potifar e vai preso. Questiona, denuncia a mulher de Potifar. Em que momento você vê José dizendo a Potifar, foi sua mulher que tentou deitar comigo? Nenhum momento. Porque quem tem excelência não se justifica. Eu vou repetir para ver se você dá um glória a Deus. Quem tem excelência não se justifica. Quem te justifica é o Eterno. Para de ficar tentar se defender, tentar se explicar, irmão. Tenha integridade. Olha para mim aqui. É para guardar, tá? É para guardar. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é aquilo que só Deus sabe que você é. José está preso. José está o que, igreja? Todo mundo comigo aqui que eu vou começar a finalizar a partir de agora, tá certo? José está preso. José está o quê? Pronto. Aqui na prisão de José existe algo interessante. Uma coisa me chama a atenção aqui, bispo Wagner. O que é, pastor? Olha, o texto diz, e José prosperava. Bom, eu já vi prosperidade, o cara com dinheiro no bolso, com a conta cheia, andando de Mercedes, de Volvo. Mas dentro de uma penitenciária preso, prosperar.
No dia que prosperidade financeira for sinônimo de bênção de Deus para a vida de um crente, acabou. Você pode comer feijão, arroz e jabá. Você pode tomar sopa com vontade de comer pão e dormir. Você pode andar de Uber, de bicicleta, a pé, de jeguinho. Mas quando você deita para dormir, você tem uma noite de sono de justo. Pastor, quero dar um grito de glória a Deus. Só não vai dar se não quiser. Se a trombeta tocar agora, só quem é próspero em Deus vai ouvir o soar da trombeta do Senhor. Segura. José prosperou. E o texto diz: porque Deus estava com José. Aqui chega onde eu queria aplicar para vocês. O carcereiro-chefe pegou a penca de chaves do cárcere. Quem tem algum chaveiro aqui com mais de uma chave? Quem tem que possa jogar aqui no altar para mim? Eu vi zoada de chaves aqui. Eita! Me dá do bispo aqui. Ítalo, vem aqui rapidinho, pai. Quem me ouve aqui? Não me abandone não, varão. Senão não vou pagar uma pizza para você. Olha aqui. O carcereiro pegou a chave de abrir e fechar o cárcere e disse a José: José, cara de pentecostal, cara de José, rapaz. Isso. José, a chave de abrir e fechar o cárcere está nas suas mãos. Segura. Se fosse qualquer um de nós, seja crente e sincero, preso injustamente lá na mata escura, na detenção, e o carcereiro-chefe entregasse a chave do cárcere na nossa mão, o que é que nós faríamos na hora? E se fosse crente pentecostal, ia dizer assim, ó: foi Jesus que tocou no carcereiro. Se prepare para respirar fundo, para pular da cadeira, viu? Está preparado para pular da cadeira e dar um glória a Deus com força aí? Que a gente vai terminar agora. Se José sai com a chave do carcereiro, José sai honrado ou fugido? Fugido. Então quer dizer que nem toda porta que se abre no processo o que é que José faz? José diz o seguinte, ó: se foi Deus que me colocou no processo, eu só aceito sair do processo se Deus me tirar daqui. Está preparado para o pulo na cadeira agora? Deus disse assim nos céus, ó: está aprovado. E qual é a forma de aprovação, Senhor? José dormiu preso e em 24 horas se tornou governador. Fica de pé comigo. Do Egito.
Em 24 horas um milagre será gerado. Em 24 horas uma porta será aberta. Em 24 horas a bênção do Senhor vai te alcançar. Só quem crê, só quem crê. Abra a boca, dá um grito de glória para Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê um abraço nela e diga: seu milagre está sendo gerado hoje. Fala para 3 pessoas pelo menos. Diga: o seu milagre está sendo gerado hoje. 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 Não é sábado, não é domingo, não é dezembro, é hoje. É hoje. Feche os corredores da igreja. De mão. Se puder, só um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. Feche, não quero ninguém de mãos vazias agora. Feche os corredores da igreja. Essa luz está bem forte aqui, meu. Vê se vai desligar essa luz aqui. Isso, aí. Excelente. Isso. Isso. Está segurando na mão de alguém aí? Eu desejei terminar essa mensagem com você de pé. Porque o evangelho é pedagógico. O evangelho é o quê? Pedagógico. Avivamento sem pregação expositiva da palavra de Deus é pirata. É do Paraguai. O avivamento que precisamos é o avivamento que vem através da pregação da palavra. É quem nos molda. É quem nos confronta. É quem nos ajuda a ser melhores. Maridos, esposas, filhos, crentes, obreiros, servos. Aquele homem disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me. Todo mundo comigo aqui? Se tu quiseres, tu podes me tornar. Olha o que Jesus vai fazer aqui. Primeiro, irmãos, era para Jesus curar ele, para depois tocar nele. Olha que detalhe no texto. Porque uma pessoa em perfeito estado de saúde, ao tocar em alguém leproso, o que é que diz na lei de Moisés? Ele se torna o quê? Imundo. Só que pensa em um Jesus que você serve, que gosta de quebrar protocolos. Segura. Primeiro era para